Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. Muito boa noite para você, amigo ligado aqui na Rádio FT em todo o Brasil. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo do Web Rádio Esportivo Brasileiro em radiofT.com.br, no nosso canal no YouTube, Rádio Futebol Total, e também no nosso Twitter, @RádioFT Underline. Lembrando para você seguir não só o Twitter lá na Rádio FT, também o Instagram, Rádio FT 2018. Rádio FT Underline, na verdade, né? E o Facebook, Rádio FT 2018. E aí o nosso Twitter do programa, Banco Quadriculada, no Twitter e no Instagram. Muito bem, muito bem, muito bem. Aliás, aproveitar esse início de programa para dar os parabéns ao pessoal do Café com Velocidade, que fez uma live de 12 horas espetacular no último sábado. Um negócio maravilhoso, maravilhoso. E parabéns aí ao Thiago Raposo, ao Fábio Campos pela iniciativa muito bacana, que reuniu inúmeras gerações, né? Foi um negócio maravilhoso, maravilhoso. O trabalho feito pelo Café com Velocidade, que possa ser feito aí mais vezes. E foi muito legal que pôde reunir bastante gente. E a ideia está crescendo bastante, viu? Pelo que eu já estou sabendo, a ideia tá crescendo bastante aí, visando lives futuras aí no futuro. Bom, nessa segunda-feira, 25 de maio de 2020, estamos chegando aí na metade do ano já, garotinho. E nesse período de quarentena, você que pode ficar em casa, fique em casa, porque nessa próxima hora tem muitos assuntos para poder repercutir no programa de hoje, atualizações importantes de possíveis transferências e, claro, a semana maluca que tá vivendo a NASCAR, né? Que é um negócio inacreditável. Comigo está aqui o César Augusto e também o Fernando Modolazzo. E já vou começar de lata logo de início para vocês falarem aí sobre essa semana maluca que aconteceu na NASCAR, hein, gente? Teve corrida que era pra ser na terça, que foi pra quarta. Tem corrida que era pra ser na quarta, que foi na quinta. Que loucura foi essa por causa da chuva, meu caro César? A chuva acontece muito tempo em Darlington. Então, a NASCAR, como não tem pneu de chuva para circuito oval, teve que adiar. E aí, na corrida da quinta-feira, o Chase Brooker conseguiu segurar na Xfinity Series o Kyle Busch de uma maneira muito interessante, com o Mustang tendo que o Kyle Busch estava com o Toyota Supra e o Toyota estava mais rápido e ele segurou, manteve a linha do circuito, não fechou ele, não jogou tudo limpo. A chegada de quinta-feira foi um negócio animal. Eu nunca tinha visto uma pega de vitória sensacional. Toque de lado, de um outro. Não teve aquela coisa de um jogar o carro pra cima do outro. Achei interessante. Parece que o pessoal aprendeu com aquele acidente no começo do ano, hein, Fernando? Aprendeu sim. Foi uma corrida interessante, inclusive. Aí, só lembrar um negócio, em qualquer categoria, seja até mesmo corrida de kart no oval, não há corrida na chuva, né? Até, se não me falha a memória, não lembro se foi a Xfinity Series, na época que ainda era Nationwide, teve uma corrida em Montreal que eles utilizaram pneu biscoito e limpador de para-brisa, inclusive, entendeu? Foi interessante. Só que eu não lembro de outra incursão de carros da NASCAR na chuva. Que eu vi foi essa situação que aconteceu. Mas eles aprenderam, sim. Eu acho que a NASCAR agora, eles estão começando a pegar um pouco mais no pé na questão de toque, nesse excesso
de agressividade. agressividade. Valeu, César. Obrigadão. Realmente, se tem uma coisa positiva nisso tudo, né, César? É o fato que os pilotos agora parecem bem mais conscientes, até pelo que aconteceu lá no começo do ano, né? Bem mais conscientes, até a gente entende. Mas essa primeira volta da NASCAR, essa volta vai ser bem consciente. Eu quero ver quando chegar os playoffs. Agora, porque quando você tá vamos dizer, na temporada regular, vamos dizer assim, você tira o pé. Mas quando vale tudo nos playoffs, a coisa muda de figura. Aí que será o verdadeiro teste da NASCAR. Porque a gente tem que lembrar que a NASCAR tá usando um carro que é mais grudado ao chão. E a próxima geração só vai entrar em prática em 2022, porque não teve ainda uma sessão de testes em situação de corrida. Agora esses carros, com o reforço feito para ficar grudado no chão, o efeito solo, vai permitir que não voe, mas num toquezinho desses o carro vai voar, como aconteceu com o Ryan Blaney em Daytona. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Então. E só para lembrar, né, pro público que tá em casa, né, esse final de semana agora era para ser o final de semana completo, né? De Indianápolis, Mônaco e Charlotte 600. Por uma coincidência da vida, a Charlotte 600 aconteceu neste domingo. Quer dizer, é um negócio muito curioso, né, ô Fernando? Como até a NASCAR, na coincidência da quarentena, eles conseguiram encaixar uma coisa tradicional sem precisar mexer na data original. Na verdade, eles estavam primando, né, já desde o começo, de quando surgiu a pandemia, se conseguisse fazer provas na configuração original do calendário, eles iam fazer de tudo para conseguir. E conseguiram, né? A Charlotte 600 aconteceu, né? Tudo mais. Foi interessante. E o duro porque seriam duas joias da Tríplice Coroa que aconteceriam ontem, né? Que é as 500 milhas e o Grande Prêmio de Mônaco. Aliás, teve, né? O Not GP, né? Que é o Grande Prêmio. Não é o Grande Prêmio de Mônaco, no sábado, né? Que foi o que o Lando Norris, o Leclerc correram, né? Aliás, o Leclerc foi punido logo nas primeiras voltas, acho que queimou a largada, uma coisa assim. Foi interessante até isso daí. O Pedro Fittipaldi foi sexto colocado. A gente tem que falar aqui, a largada da Charlotte 600, a gente tá gravando no domingo às 4 para 6, vai ser às 7h30 e 28. Vai ser reduzida, né, o número de voltas, né? Vai ser reduzida. E outra, a Charlotte 600, a gente tá gravando no sábado, a gente tá gravando no domingo para ir para segunda. Mas a Charlotte foi reduzida porque tradicionalmente, Charlotte, na verdade não é Charlotte 600, é a Coke 600. A Coke 600 é a corrida que dá 4 horas, 4 a 5 horas. Porque para superar Indianápolis que dura 3 horas. Então, a gente tem que entender o seguinte, a Charlotte 600, nesse calendário da NASCAR de alternância de pista entre Darlington e Charlotte, permite que ficasse no calendário. Agora, e é o final de semana do Memorial Day nos Estados Unidos, que é o feriado que relembra os mortos em guerras fora do país. Então deu para manter. Agora a gente tem que ficar esperto porque Mônaco foi cancelado e Indianápolis vai voltar no final de semana do Dia do Trabalhador nos Estados Unidos, que é no 1º de setembro. É o último final de semana de agosto. Exatamente. Aliás, por falar nisso, né, a Indy
anunciou o seu calendário, né? Poucas mudanças, pelo que eu pude ver, né? Se não me engano, na quarta-feira foi divulgado. E a última etapa parece que vai ser em São Petersburgo. Não vai ser mais em Laguna Seca. Não, porque a Laguna Seca terá 2 corridas. Será a rodada dupla. Então tá explicado. E aí, São Petersburgo, que abriria o calendário desse ano, vai fechar o calendário desse ano. E sendo que você tem 2 e tem uma rodada dupla no circuito misto, Laguna Seca e Road America. Exatamente. Sim, eu vou pegar aqui o calendário, já vou passar direitinho para vocês como que ficou. Mas se eu não me engano, vai ser 3 rodadas duplas por conta que de Richmond, que também anunciou, vamos dizer assim, o seu cancelamento da etapa desse ano, né, por conta da pandemia do coronavírus aqui. O curioso é que a Índia... Eu tenho aqui, ó. Chega lá. Eu tenho aqui, ó. Olha o calendário como ficou. A Fórmula Indy vai começar no dia 6 de junho no Oval do Texas. Vai ser num sábado. Vai ser num sábado que vai começar a temporada, vai ser à noite. 9h30 da noite, viu? No horário de Brasília. Isso, largada às 9h45. Aí o que acontece? Para não ficar sem, vamos dizer assim, sem feriados assim, nos Estados Unidos, sem ter uma corrida, no 4 de julho, que também vai cair num sábado, vamos ter o Grande Prêmio no Misto de Indianápolis, né? Aí, uma semana depois, vamos ter a rodada dupla em Road America, sábado e domingo. Depois, no fim de semana seguinte, outra rodada dupla no Oval de Iowa. Aí, passa-se 2 semanas, vamos ter Mid-Ohio. E aí, no dia 23 de agosto, vamos ter as 500 milhas de Indianápolis. Vai ser no dia 23 de agosto. Uma semana depois, vamos ter Gateway, né? Ou, para os mais antigos, St. Louis. 13 de setembro, vamos ter Portland. Aí, no fim de semana seguinte, a rodada dupla em Laguna Seca, 19 e 20 de setembro. E aí vamos ter mais uma corrida no misto de Indianápolis, no dia 3 de outubro. E a temporada vai terminar no dia 25 em São Petersburgo. Ou seja, eles mantiveram o número de corridas, porém, eles, como Toronto ficou fora, eles tiveram que botar rodadas duplas para Toronto e Richmond. Isso. E mantiveram a classificação, né, a qualificação das 500 milhas de Indianápolis, né, que vai acontecer aí em 15 e 16 de agosto. É aquilo, né? 22 e 23 de agosto. 22 e 23 de agosto. Isso. É aquilo, né, ou seja, eles tentaram consertar o calendário o máximo possível, né? Tentaram consertar, mas a questão que ficou interessante aí é que vai ter 2 corridas em Indianápolis do circuito misto, né, Fernando? Uma depois do Texas e outra no final do mês de julho. Então, na verdade vai ser vai ser a segunda prova do campeonato e a penúltima prova do campeonato, né? E aí você percebe que aí entra uma questão política. O Roger Penske viu que não queria perder o campeonato logo no seu primeiro ano como dono da Indy e conseguiu fazer um calendário enxuto, com ovais e mistos, e permitir um circuito de rua que não queria cancelar o campeonato, mas, vamos dizer assim, com uma coisa de camaradagem, conseguiu ajustar São Petersburgo para o final do ano, a corrida final, e deu certo. E pela primeira vez, Indianápolis vai ter aí 3 corridas no mesmo calendário. É um fato inédito na história da categoria. Mas, André, tem uma questão da Indy que temos que comentar aqui.
antes da reunião das equipes da Fórmula 1 aprovando as mudanças no novo Pacto de Concórdia, que inclui a redução, o teto de gastos de 135 a 145 milhões de dólares, que será reduzido a 135 milhões em 2022, esse teto vai entrar em 2021. A questão de peças padronizadas para o kit aerodinâmico e uma questão importante, a Ferrari ainda está estudando disputar a Indy com um projeto para não ter que perder pessoal para o corte de gastos da Fórmula 1. Isso foi fundamental para que, vamos dizer assim, a Ferrari possa no futuro disputar ter um programa na Indy ou no WEC. Ou seja, Fernando, a Indy vai ter aí outra equipe gigante no ano que vem, se tudo indica. E não, o estudo da Ferrari vai para 2022, ainda não foi confirmado ainda, está estudando. Se confirmar isso daí, olha, vai ser uma experiência que a McLaren fez, né, nesses últimos anos e que deu muito certo, né, Fernando? Começou em 2017, né, quando ela já estava cogitando participar da Fórmula Indy, né, visto a ladeira abaixo que estava na Fórmula 1, né, teve um bom desempenho em 2017 nas 500 milhas com o Fernando Alonso e conseguiu, tanto que gostou da brincadeira, decidiu retornar à Indy, porque a McLaren já disputou a Fórmula Indy, se não me falha a memória, nos anos 70, e retornou à Indy, agora sob vamos dizer assim, com a parceria da Schmidt-Peterson, né, com o Gil de Ferran tomando conta, mesmo que de longe, né, porque o Gil tá trabalhando na Fórmula 1, e agora com a ida da Ferrari, na verdade, se isso se confirmar, é a segunda tentativa da Ferrari ir para a Fórmula Indy. A primeira foi em 86, quando tentaram desenvolver o carro, né? O carro não foi bem, aí parece que estava tendo uma briga política entre eles e a FISA. Aí a FISA parece que acatou a decisão da Ferrari, aí ela decidiu voltar exclusivamente para a Fórmula 1. E uma história engraçada, o motor que a Ferrari desenvolveu para a Fórmula Indy, eles rebatizaram o motor como Alfa Romeo e entregaram esse motor para a equipe Patrick, que entrou no programa, que aí ficou Patrick Alfa Romeo, assim como tinha feito a Porsche, e esse motor foi bem, rebatizado de Alfa Romeo, se não me engano disputou acho que 1 ou 2 temporadas na Indy, e o melhor resultado, se não me falha a memória, foi um 6º lugar, né, com Dennis Sullivan em Indianápolis em 91. E sem contar que essa entrada do motor da Ferrari com a Alfa Romeo inspirou a volta da Mercedes para as competições de monopostos com a Indy em 94, com a Penske. Exatamente. Bom, já que nós vamos falar aí da Fórmula 1, né, como a questão aí do corte de gastos aí, como o César falou aí, a semana passada nós falamos aqui, né, do anúncio, né, do Vettel, né, que acabou, vamos dizer assim, saindo da Ferrari, né, e vai, não se sabe para onde, e aí começou esses rumores, né, o Carlos Sainz vai para a Ferrari no próximo ano, e aí nós vamos ter o Ricardo vai para a McLaren. Foi confirmado, né, depois que o Vettel saiu pela porta dos fundos da Ferrari, a Ferrari contratou o Sainz. Aí, assim que foi anunciada a contratação do Sainz, a McLaren anunciou a contratação do Ricardo para o ano que vem, e sobrou a vaga na Renault, que está sendo disputada pelo Fernando Alonso. E a notícia que eu tenho é que o Valtteri Bottas também estaria negociando com a Renault
visto que, se não me falha a memória, o contrato dele com a Mercedes termina no fim desse ano. O contrato dele termina no fim desse ano e a Mercedes estava pensando em colocar o George Russell para ser o segundo piloto. Mas aí não tem a confirmação se a Mercedes vai continuar após 2021, porque o Hamilton ainda não foi confirmado seu contrato. E tenho mais um burburinho também de que parece que a alta cúpula da Mercedes estaria pressionando o Toto Wolff sobre a contratação de Sebastian Vettel. Pode ser que o Vettel pinte na Mercedes. É porque a Mercedes quer um piloto alemão correndo em carro alemão, apesar que é fabricado no Reino Unido. E isso aconteceu uma vez na história da Alemanha na Fórmula 1, que foi com o Nico Rosberg, em 2016. Muito bem, e aí fica aquela situação. A Mercedes, o Bottas, vamos falar real, foi o Adrian Varney versão ano 2000, né? Pós-2000, pós-Schumacher. Eu diria David Coulthard. Nossa, David Coulthard, aí você rebaixou o nível, hein? Não, eu diria David, não. Mas é pra rebaixar. É pra rebaixar. O Bottas, me desculpe, mas o Bottas ele não é piloto de ponta. Ele ele realmente é um David Coulthard. A única coisa que o David Coulthard fez de bom é que as mulheres gostam de ver ele no calendário peladão. Só isso. Exatamente. Mas aí aquela coisa. O nosso querido Bottas já teve aquela questão, né, daquela história da Rússia, né? Que ele teria deixado a ordem para o Hamilton passar. Aí teve outras polêmicas também, enfim. Acabou que no fim das contas o Bottas ficou com a imagem bem ruim dentro da equipe. E hoje ele é um piloto mediano, né? E que é subordinado pelo seu elenco, né? da equipe, né? Então é um negócio complicado. E o Vettel chegando na Mercedes também fica aquela dúvida. E o Hamilton? Será que renova? Será que não renova? Também é essa outra questão, né? Não, mas é aí que tá. Pois não, César, pois não. O caso do Hamilton, se não renovar, pode ser o fim da equipe Mercedes. Porque a Daimler, que é a controladora da Mercedes, já não tem mais o que fazer com esse carro. Apesar que o carro é multicampeão, mas para ele já deu. Não tem mais sentido manter uma equipe na Fórmula 1. Diga, Fernando. Eu concordo com a situação. Acho que se for mesmo verdade, confirmado esse burburinho de que o Vettel estaria mesmo recebendo proposta da Mercedes para correr no ano que vem, primeiro que se eles pressionarem, vamos supor, porque quem estava resistindo a essa ida, vamos dizer assim, do Vettel à Mercedes seria o Toto Wolff. Mas é a alta cúpula da Mercedes que está pedindo com o risco do Toto ser demitido. Se o Toto for demitido ou não, e eu queria complementar que o Toto Wolff também teve a imagem muito arranhada depois desse incidente, né? Ele é visto pelos outros chefes de equipe não como um aliado, mas sim como um cara, vamos dizer assim, não tão parceiro assim, né? Mas em relação ao Vettel, se ele, vamos supor, não quer o Vettel, então vamos demitir o Toto Wolff. O Toto Wolff já tem parte na Aston Martin junto com o Lawrence Stroll, então não seria problema. Ele sairia da Mercedes e iria para a Aston Martin ano que vem, onde ele tem ações. Mas, como disse bem lembrado César, não há o que mais a Mercedes fazer, porque ela praticamente dominou a década inteira com títulos tanto de pilotos quanto de construtores, né? Então acho que eles vão precisar de um desafio maior e, acredito eu, de outro piloto para se motivar.
Porque se deixar o Hamilton multicampeão, e eu não duvido nada que ele vai ultrapassar o Schumacher em números de título, vai quebrar os recordes sem dúvida nenhuma, mas até quando vai ser conveniente para eles deixar o Hamilton ser campeão com um carro que, ao meu ver, não dá mais para evoluir? E tem outro detalhe, o caso do Hamilton é ele que tá decidindo o futuro da Mercedes, porque a Aston Martin está numa situação perigosa financeiramente falando, não se sabe se vai continuar na Inglaterra. E tem outro detalhe, a questão é que a alta cúpula da Mercedes não se dá bem com o Toto Wolff, mas o Toto Wolff tem 30% das ações ordinárias da equipe de Fórmula 1. Se pagar as ações, a participação acionária dele e do Nick Lauda, a Mercedes vai querer um desafio. Vai aí contrata o Vettel para dizer: vamos fazer um carro alemão com um piloto alemão campeão, que só conseguiu com o Rosberg. E aí vai ter uma outra rivalidade caso o Hamilton renove, que seria Hamilton e Vettel, que seriam teoricamente os melhores pilotos do grid. E vai ser aquela coisa, mais um campeonato de 2 carros apenas disputando pelo título. E aí pode ser reviver aquelas rivalidades de Senna e Prost, né? A McLaren, né? Que foi a predominância, somente no final dos anos 80. Outras rivalidades importantes que nós já tivemos ao longo da história. Piquet e Mansell, sem contar a mais recente, Hamilton e Rosberg. Aliás... E aí que tá, só botar um ponto interessante. Se for mesmo contratado o Vettel e for Vettel e Hamilton, será que o Toto Wolff vai querer encarar de novo um racha na equipe? Sendo que o único cara que fazia essa intermediação entre o Hamilton e o Rosberg era o Nick Lauda. E agora? O Nick já morreu? Exatamente. Aliás, inclusive, essa semana completou-se um ano da morte do Nick Lauda, e o Hamilton ressaltou no seu Instagram a pessoa Nick Lauda e o quanto ele motivou demais na época da Mercedes, e que deu também a entender que o Nick Lauda era como se fosse o dono da equipe. Era o cara que realmente sabia intermediar melhor a relação dos pilotos. E tanto que o próprio Rosberg também revelou isso também, que o Hamilton ele tinha essa vamos dizer assim, essa complacência com o Nick Lauda, porque o Nick Lauda era o cara realmente acima de... até mais que o Toto Wolff, eu acho, naquela situação. Então, também tem esse fator aí, né? Principalmente do Hamilton ser sido o cara pro Nick Lauda, e o Rosberg, que dizem que não ficava muito à vontade na Mercedes, mas tinha o respeito do Nick Lauda, e o Rosberg também tinha o respeito em relação ao Lauda, né? Então, também isso faz muita diferença para uma equipe, né, Fernando? Sim, faz muita diferença, sim, tanto que primeiro o Hamilton tem motivos para agradecer, né? Foi o Nick Lauda que intermediou toda a negociação para que o Hamilton deixasse a McLaren em 2012 e fosse para a Mercedes em 2013. E outra, né? Foi o início do melhor casamento que o Hamilton teve entre ele, piloto e equipe, né? Tá certo que quem fez a base do Hamilton foi o Ron Dennis, foi a McLaren, né? Tudo foi na McLaren que ele conquistou o primeiro título, foi lá onde ele estreou, tudo. Mas a ligação dele com a Mercedes foi maior, né? Foi onde ele conquistou mais títulos, foi onde ele conseguiu suas maiores glórias na Fórmula 1. E eu não sei, pode ser que vai depender, e eles falam que vai depender do Hamilton se a equipe vai continuar ou não, mas só que eu acho que o Hamilton
imagina que vai depender da Mercedes se ele vai continuar ou não. Porque numa dessas, pode ser que o Hamilton decida, como ele já falou inúmeras vezes, e vamos dizer assim, num dos surtos lúdicos que ele teve, de deixar a categoria, de se aposentar. Entendeu? Vai que numa dessas a Mercedes vai sair da Fórmula 1, então vou aposentar. Para mim já deu, já tenho 7 títulos mundiais, eu vou aposentar. Porque talvez, eu acho que o Hamilton, ele não se imagina. Eu acho que ele sofre de uma mesma coisa que o Nelson Piquet tinha quando ele corria na Brabham. Ele não se imaginava em outra equipe a não ser a Brabham. Eu acho que o Hamilton tá nessa. Eu acho que ele não se imagina em outra equipe a não ser a Mercedes. E sem contar que o Hamilton quer imitar um outro ídolo do esporte que parou no auge, Michael Jordan. Quando ele parou só no que auge... o Michael Jordan... só que o Michael Jordan tem um porém. O Michael Jordan, ele queria terminar a carreira dele no Chicago Bulls, e não aconteceu, né? Ele foi se aposentar no Wizards. Uhum. E sendo que... depois daquela história da final de 96, que depois tem a ver com o filme do Space Jam e tal, né? Não, ele saiu do Bulls depois, se não me engano, ele saiu do Bulls em 99, né, César? 98. Ele saiu no Bulls na temporada 98-99. Na verdade, ele queria se aposentar primeiro, em 96. Aí ele foi como teve o convite do Space Jam para fazer o filme, em 97, ele teve que fazer todas as repetições para poder estar no desenho e poder disputar a temporada de 97 e 98. Por isso que ele acabou jogando até 99. Mas aí entra uma outra questão que a gente tem que falar aqui. Quando a gente vê, vamos dizer assim, Hamilton, Piquet, e aí incluímos o Michael Jordan, a questão é que eles chegaram no patamar que não tinha mais o que conquistar. A primeira aposentadoria do Jordan, em 93, era nessa razão. É a mesma coisa que o Hamilton agora. Porque o Jordan, quando conquistou tudo em 96, ele falou, vou fazer o sonho do pai dele, que era jogar no beisebol. Então... É a mesma coisa que o Mike Tyson agora, que vai voltar a lutar aí por conta de alguma motivação. Tem que procurar motivação. O atleta, o esportista, ele tem que procurar outra motivação. O automobilismo também é assim. O Piquet mesmo, em 92, quando foi chutado pela Benetton, né? Por conta lá do Don Walkinshaw, que teve uma discussão muito ferrenha e tal, muito por conta disso. Ele não tinha motivação nenhuma para ficar e acabou que saiu da Fórmula 1 porque viu que não tinha mais equipe para procurar a altura para ele. Né? Detalhe, Ferrari estava num tempo de vacas magras, hein? É bom lembrar isso. E quem dirigia a Ferrari... E quem dirigia a Ferrari nessa época... Ele. Peraí, um de cada vez. E quem dirigia a Ferrari naquela época era o Nick Lauda. Exatamente. Diga, Fernando. Não, realmente, o Nick Lauda, que era grande amigo do Nelson Piquet, tanto que o Piquet falou inúmeras vezes que foi o melhor companheiro de equipe que ele teve, foi o Nick Lauda, que os dois eram realmente amigos. Você via no enterro do Lauda, no funeral, o Piquet realmente... Eu nunca tinha visto o Piquet chorando, e eu fiquei, vamos dizer assim, complacente, que fala, né, César? Complacente. Eu fiquei complacente ao ver o Piquet chorando, né? Porque ele ficou realmente abalado, né? Perder um amigo assim. E o Nick Lauda tinha conversado com o Piquet se ele queria correr pela Ferrari, que ele ia mexer os pauzinhos para chamar o Piquet para correr na Ferrari em 92, que seria no lugar do Ivan Capelli. Uhum. Grande Capelli, hein? Vou falar uma coisa assim, mano. Não, mas tinha aquele detalhe. O Piquet tinha dado uma entrevista para Playboy 88 que xingou o Enzo Ferrari chamando de velho gagá. Por isso que o cara também tem essa e outra. O Piquet, ele já tinha falado muitas vezes que se tinha uma equipe que ele não correria era a Ferrari, né? Porque ele mesmo já falou, né? Na entrevista do Roda Viva em 94, porque ele falou, eu tive convites para a Ferrari, mas eu não quis.
que ele deu exemplo. No jornal eu corria na Brabham, venceu o Piquet com a Brabham. E no jornal venceu a Ferrari, e embaixo o nome do piloto, né? Ele nunca, vamos dizer assim, ele nunca teve apreço pela Ferrari, né? Aliás, por falar em corrida antiga, eu tava vendo o Grande Prêmio da Itália de 92, que foi uma das últimas vitórias do Senna na Itália. E é curioso, porque você via uma geração de Mansell, de Patrese, Berger, o Berger já na Ferrari. Vê como é que é uma coisa louca. Como o mundo gira, né? Você tinha um esquadrão de pilotos, vamos dizer assim, que era muito maior comparado a hoje. Acho que hoje não temos um terço desse nível de pilotos, né? Isso é uma coisa que é gritante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, André. A torcida italiana no GP da Itália em Monza vibrou com o Senna ou vibrou quando a Ferrari estava no pódio? Pelas duas coisas. Por incrível que pareça. Foi uma das raríssimas corridas que, vamos dizer assim, que exaltou um piloto que não fosse da Ferrari. Porque o Senna, lógico, teve a sorte, né? Pra quem não pôde ver, né? Tá no YouTube, inclusive. Que as duas Williams acabaram quebrando, né? Por um problema. E acabou caindo no colo a vitória dele, né? Porque ele ia ser terceiro colocado. E a vitória caiu no colo para ele. E as duas Ferraris acabou ficando em segundo e terceiro lugar, né? Foi uma corrida até certo ponto, né, Fernando? Pelo que eu me lembro, muito atípica, porque não foi aquela corrida brilhante, mas também não foi aquela maravilha, né? Na verdade foi uma corrida típica do ano de 92, uma corrida onde as Williams dispararam na frente, o Senna se segurando ao máximo para brigar por um terceiro lugar, mas ele tinha um concorrente muito forte à altura, que eram as Benettons. As Ferraris também não chegavam a fazer tanta pressão, mas o conjunto era um pouquinho acima que a McLaren. E só fazendo uma correção, Berger ainda estava na McLaren em 92. Ele deixou a McLaren no fim de 92 e voltou para a Ferrari em 93. Só corrigindo isso daí, André. É verdade, bem lembrado. Tanto que o Berger tomou uma volta do Senna. Diga de passagem. O Berger teve problemas naquela corrida. E o engraçado é que nessa corrida, também lembrando, foi a última vitória do Senna em Monza, né? Foi essa em 92. Se não me falha a memória, foi a última vitória dele naquela temporada, né? Exatamente. Foi a última vitória dele naquela temporada. Foi uma vitória que realmente caiu no colo, porque Monza era uma das pistas que não favoreciam a McLaren, apesar de ainda contar com os motores V12 da Honda, né? E foi realmente uma corrida muito atípica. Foi muito atípica mesmo. A situação do Senna foi a mesma que o Berger viveu na Ferrari em 88, que o Senna liderava a corrida e faltando 3 voltas para o final, ele bateu no Schlesser, que estava substituindo o Mansell na Williams, e aí a vitória caiu para o Berger, que o Berger venceu, e foi a única vitória, foi a única corrida daquele ano de 88 que não teve vitória da McLaren. E diziam que essa corrida de 88 em Monza, o Berger venceu sob as bênçãos do Enzo Ferrari, porque foi um mês depois da morte do Enzo Ferrari. Exatamente, né? E é curioso, porque você vê nessas corridas antigas, você para analisar, né? Poxa, como essa geração, a diferença daquela geração dos anos 90 para de hoje é muito gritante. Você não tem 5, 6 pilotos top de linha. Hoje tem É que hoje, André, a concepção, eu analisando aqui, quando você vai ficando dias, meses, anos envelhecer, mais velho, você percebe. Eu cheguei numa percepção que é o seguinte: não tem como ser, porque naquela época o regulamento era diferente, os carros eram diferentes, a tocada que os pilotos faziam
eram diferentes. Hoje em dia, dentro da concepção do que é o carro, do que são os pilotos, vamos dizer assim, temos 4 pilotos de ponta, que é o Hamilton, o Vettel, o Verstappen e o Leclerc. É. Entendeu? Eu nem coloco o Ricardo nisso, né? Apesar do Ricardo já ser considerado um veterano, mas eu não coloco ele nessa daí. São os 4, sem dúvida nenhuma. O Kimi Raikkonen, eu coloco o Kimi Raikkonen um degrau abaixo desses top pela experiência, pela idade e pela experiência, porque ele pegou 1, 2, 3, 4, ele pegou 5 gerações de, vamos dizer assim, de carros da Fórmula 1 diferentes, né? Ele pegou a geração V10, depois a segunda geração que foi do fim do V10, a geração V8 da configuração antiga do carro, aí a configuração da aerodinâmica nova, o início dos V6 Turbo até a chegada desse carro, né? O V6 híbrido. O V6 híbrido. Então, ele pegou umas 5 gerações de carros diferentes e ele meio que se manteve no topo, seja correndo pela Ferrari, pela Lotus, pela McLaren, e nas 2 passagens dele na Sauber. 2001 não conta porque foi o início da carreira dele, né? E agora ele não estando mais na ponta, mas ele ainda na parte de pontuação, ele ainda briga por posições. Então, assim, vamos dizer assim, os pilotos, eles não dão mais aquele espetáculo fantasioso, sabe? Explícito de pilotagem, mas na concepção do que está a pilotagem hoje, como os carros são hoje, eu coloco esses 4 como pilotos de ponta: o Hamilton, Vettel, Leclerc e Verstappen. E sem contar também que o carro dos anos 80, você podia atrasar uma freada ou alongar uma marcha. Matamos o André. Nossa. Olha, o que você falou, César? Repita, por favor. É que o carro dos anos 80 e 90 era manual. O carro de hoje é tudo automatizado, é tudo no computador, tudo naquele câmbio borboleta. Setup, tudo. Tanto a prova disso é esse sistema da Mercedes, o DAS, que regula o volante em velocidade reta. É o que eu falo, mas eu acho que tirou também um pouco, lógico, a segurança, ela é um ponto importante, mas perdeu aquilo que dá a essência do piloto do braço, né, aquele piloto que demonstra a qualidade. E realmente, o Fernando, eu concordo com ele, hoje em dia parece que os pilotos eles não fazem aquele espetáculo como aqueles Pega, Schumacher e Alonso, né? No Grande Prêmio de São Marino, né? Como tantas outras corridas aí que a gente for lembrar aí, que teve pega mais recente, né? Eu tava lembrando ontem o pega entre o Schumacher e o Damon Hill em Spa, né? Schumacher de Benetton e Hill de Williams, se não me falha a memória, 95. Isso. Schumacher pista na chuva de pneu seco e o Hill já de pneu de chuva. O Schumacher segurou uma volta inteira o Damon Hill. Sem contar que ele pega do Mika Hakkinen com o Schumacher na mesma Spa em 2000. Sim, na última volta, aquela ultrapassagem que ele passou por fora, o Schumacher e o Ricardo Zonta passando pela grama, né? Exato. Então, você percebe que hoje não é a questão do piloto não ter talento. A gente viu, vamos dizer assim, o GP da Áustria do ano passado, quando você tinha o Leclerc e o Verstappen, os dois brigaram feio. E aí teve aquela demora para sair a decisão, mas a ultrapassagem do Verstappen em cima do Leclerc remonta as duas citadas no Spa com o Schumacher, o Damon Hill e o Mika Hakkinen.
O Grande Prêmio do Brasil do ano passado, que foi sensacional, eu pude rever um pouco a prova e achei o máximo. Fazia tempo que, assim, os últimos 2016, 17, 18... 19. Tirando 2018, mas dos 5 grandes prêmios do Brasil, os últimos 4 foram sensacionais. Sem contar aquela da chuva em 2016, com o Verstappen ultrapassando meio mundo. Sim. Na chuva. A prova que a gente fez em 2017. Ah, não, minto. A gente fez a prova em 2018, não sei se o André vai lembrar, que foi a briga do Verstappen com o Ocon ainda correndo de Force India, que foi uma corrida legal, o Verstappen brigando pela vitória e teve a confusão, tudo, né? Eu lembro a de 2017 que o Hamilton estava brigando com o Vettel. Sim. A gente fez essa corrida na melhor do futebol, que Deus o tenha. Exatamente. É aquela época boa, né? Tem algumas corridas que é óbvio vão chegar num ponto que vai ter um nível muito bom, mas tem outras que não vai ter aquela coisa assim, nossa, vai ser um espetáculo, né? Mas eu concordo que nós temos uma outra geração, é uma geração mais lutrela, né? Os caras querem reclamar de tudo, né? Porque hoje é assim, né? Hoje as pessoas reclamam de tudo, pra tudo. Então, é uma outra conjectura de análise de carro e uma outra conjectura de análise de performance, né? Então, até aqui no programa mesmo, né? Se a gente for discutir quais pilotos que foram bem no ano passado, a gente vai entrar em um consenso geral, porque foi um cenário realmente era aquele ali, que não foi brilhante, uma temporada sensacional, mas que teve algumas poucas corridas ali que pelo menos levantou um pouco de ânimo. Eu achei que ia embalar o campeonato, né? Mas, por exemplo, no caso do Brasil, como o Fernando lembrou, era uma situação que o campeonato já estava decidido, né? Se te lembrar a Alemanha no ano passado, foi sensacional. Sim, para mim foi a melhor corrida do ano e Brasil logo em seguida. Exatamente, então é aquela coisa. Nós tivemos tantas e tantas que a gente podia citar aqui várias, inúmeras, que tiveram aí uma sucessão de resultados, uma sucessão de situações excelente. São 70 anos de corridas, né? São 70 anos, então tem mais de 1000 corridas para... Então assim, no contexto geral, acho que tanto a Fórmula 1, a própria Indy mesmo, que teve corridas épicas, heróicas, então dá pra mais de 1 metro isso aí, né? Enfim, estamos na reta final do programa. Estamos com quantos minutos de programa, ô César? Quase 48. Muito bem. Vou aproveitar essa reta final de programa pra gente falar aqui rapidamente, né? Sobre a questão seguinte, né? A Fórmula 1 tá aí com uma situação complicada de calendário, né? Há uma possibilidade de ter 2 corridas na Inglaterra que está ameaçada. E Por se fala causa da questão da quarentena. A Fórmula 1 quer uma exceção à quarentena na Inglaterra e o governo inglês não quer deixar. Exatamente. Tá tentando ter parece que um diálogo, parece que na próxima semana para haver um consenso. Vamos ver o que vai acontecer. Se não conseguirem, a Hungria já anunciou que, olha, se vocês quiserem fazer 2 corridas aqui na Hungria, pode fazer. Não tem problema Mas nenhum. naquele circuito lá, em Hungaroring, 2 corridas? Exatamente. E eu prefiro Hockenheim. Não, eu vou falar o seguinte. A Hungria tá brincando com perigo, né? 2 corridas naquela porcaria de circuito, que só teve uma corrida boa, que foi em 86, quando ainda Anos Kadar era o ditador comunista. Ah, vai te catar. Não, mas aí é aquele negócio. Nós estamos numa situação, né, Fernando? Atípica, né? Você não tem como escolher, né? É tipo, é pegar ou largar. Olha, assim, a Hungria
também a Hungria passou aí que pode fazer. Hockenheim está querendo fazer também, agora com taxa zero. Hockenheim foi uma das primeiras a sinalizar que queria a corrida. Tem outros circuitos. Eu acho que tem outros circuitos também que poderiam fazer, tipo, como seria a taxa zero, seria interessante, tipo, Nürburgring voltar para o calendário, só que eles estão com pessoal diferente, que acho que não quer mais saber de Fórmula 1 lá. Que no caso de Nürburgring, a Fórmula 1, eles privilegiam mais a Nordlife do que a Südlife. A Südlife é o circuito da Fórmula 1 e a Nordlife é o circuito mítico, os 22 km do Inferno Verde. Então, tem outros circuitos, né? Se não me engano, acho que poderiam... Mas que não tem realmente muitos lugares, né? Por causa da pandemia, tem lugares que tem mais infectados do que outros, né? No caso, a Alemanha, a Hungria, não sei se tá por ter falado que pode fazer, eu acho que a Hungria tá com risco menor. Tem que ver lugares onde tem um autódromo para fazer rodada dupla. Eu acho que seria legal para a Fórmula 1 fazer uma rodada dupla como a Indy, né? Uma corrida no sábado e a outra no domingo. Tem que ser tudo estudado. Só que eles têm que ir rápido, porque até começar a temporada no dia 6, né? Dia 3 de julho, com o Grande Prêmio da Áustria. Até o dia 3 de julho não tem muito tempo, não. Eu preferia 2 corridas na Áustria do que uma na Hungria. Concordo. Boa, bem lembrado. 2 na Áustria seria bom. A Áustria também disse, olha, se vocês quiserem fazer 2 corridas aqui, não tem problema nenhum. Agora, lógico, pro público vai ficar aquela confusão, né? 2 corridas no mesmo lugar? Quê? Vai ser questão de reprise? O que tá acontecendo? Então, quer dizer... Não, cara, você pensa bem, se você vai ter 2 corridas no mesmo final de semana, vai ser bom. Porque, pensa, vai ter... Não, mas as rádios vão colocar duas equipes. Só que César, é o seguinte, teria 2 corridas, mas a cada uma semana. Não seria uma coisa igual Não no mesmo final de semana? Seria 2 corridas a cada uma semana. Eles usariam a data da semana seguinte para fazer a corrida no mesmo lugar. Entendi. É isso que eu não tava pegando. Então eu vou reforçar minha tese. Hungria de jeito nenhum. Prefiro Spa do que a Hungria. Imagina você, Fernando, assistir 2 corridas num espaço de uma semana no mesmo lugar, só que é etapas diferentes. Vai fazer o quê? É exceção. Esse ano vamos ter que ver, né? A gente não pode ficar escolhendo muito, não, porque não tem muito lugar. Ainda que na Inglaterra você poderia, Silverstone tá com esse problema, poderia fazer uma corrida em Silverstone e outra em Brands Hatch, se não querem em Donington, né? Brands Hatch seria interessante. Mas que Brands Hatch não tem o selo da FIA, só tem o selo da TTM ou da BTC. E Donington tem um selo da FIA, acredite. É um negócio... Então, Donington. Donington seria bacana, hein? Cara, seria voltar no tempo, mano. Já pensou? Mas aí que tá, Donington seria bacana, muito por causa daquela primeira volta do Senna, que ultrapassou 5 carros em uma volta só, mas a gente não sabe como que tá a estrutura dos boxes. Porque acho que a Donington só recebe de categoria internacional a Superbike. E 2 corridas por final de semana. Se a gente for pensar, se for fazer uma corrida em Silverstone e outra em Donington, você teria que fazer uma livre circulação de pessoas do norte da Inglaterra para a região de Londres. Que complica a logística. É um lugar que é bem afastado, é um lugar que dá para você pôr os pilotos num hotel e botar lá direto pra pista. Dá pra fazer, acho que Donington seria ideal para esse sistema. Mas tem essa questão do governo. Mas não é só os pilotos. Não é só os pilotos. Os pilotos.
Pode falar, André. Como é que é, ô César? Não é só os pilotos, é os pilotos, os mecânicos e os jornalistas que cobrem a Fórmula 1. A Fórmula 1 que deve colocar um mínimo de jornalistas ali voltados e não teremos, como a gente falou aqui na semana passada, aqueles famosos caras de camarote, né? Não vai ter isso esse ano. Então... Graças a Deus, eu não vou ter que ver aqueles caras querendo aparecer na transmissão oficial. É porque vai ser todos os portões fechados. Se bem que Monza falou que vai ser em setembro a corrida e com portões abertos. Mas, como a gente falou aqui na semana passada... perdão. Vai, fala agora, fala! Na semana passada, nós falamos aqui no programa que Monza recuou. Parece que apagaram o tweet que anunciava o público de Monza, ou seja, puta mico pra Monza, né? Monza que não sossega o facho. Que melhor. Peraí, um de cada vez. O que é, Fernando? Monza que não se segure não, porque tem outros circuitos. Imola sinalizou que gostaria de voltar a ter corridas na Fórmula 1 e também tem a pista de Portugal também, né, que gostaria de voltar. Verdade, a gente não lembrou Portugal, né? Tem o circuito do Algarve que também sinalizou que queria receber a Fórmula 1. Não é só o Algarve, Portimão também e Estoril. São 3 circuitos. Muito bem. Bom, é isso, galera. É o seguinte, você sabe que tem a nossa reprise GT nessa sexta-feira às 7h30. Você pode ver também quantas vezes você, ou ouvir quantas vezes você quiser lá no YouTube da Rádio FT. E semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada para vocês, ligados em todo o Brasil. Continue ligado, Rádio FT. Estamos de volta. Ei, fechados com você. Tchau.